E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe aqui para vocês um vídeo da gente vai consumir uma API usando Python. Bem simples, né? Mas para quem está começando agora, quem está aprendendo, isso aqui pode ser muito legal aí para você dar seus primeiros passos. E a API que a gente vai consumir hoje é essa daqui da ViaCep. Basicamente, nela você consegue informar um CEP, como está mostrado nesse formato aqui, nessa URL. Você consegue informar um CEP e ela te retorna um JSON. Então, se eu clicar aqui, ó, por exemplo, eu fiz um GET, informei esse CEP aqui e me retornou esse JSON aqui com endereço, né? Então, aqui eu tenho todos os dados de endereço do CEP informado. A gente vai fazer um scriptzinho em Python para caso eu queira, por exemplo, que o meu programa consuma essa API ou que a gente consuma essa API em série, por exemplo, pegando todos os CEPs de uma cidade, buscando todos os endereços, seja lá qual for o motivo, né? A gente vai poder usar com esse script. Então, vamos lá. Eu vou copiar essa URL que a gente vai precisar e eu vou abrir o meu VS Code aqui. Eu já criei uma pasta para o projeto, né? Nesse projeto eu não vou criar o Virtual Env porque não tem nenhum pacotinho especial aqui. Basicamente a gente vai usar o request e depois libs padrões do Python mesmo, não tem nada demais, nada. O único import que vai ter é do request mesmo, do Python. Então vamos criar um arquivo. Então eu vou chamar aqui de, como o nome da API é ViaCep, eu vou chamar de viacep.py. Legal, primeira coisa aqui é a gente importar o request. Então import requests. O request é a lib que a gente usa para poder fazer requisições no Python. Então, se eu quero fazer um post, se eu quero fazer um get, um put, um patch, qualquer tipo de requisição em uma API REST, eu vou fazer com request. Existem outras libs, né, assíncronas, enfim, mas nesse caso aqui é bem simples, então a gente faz com request mesmo, não tem por que complicar. Depois eu vou definir aqui qual que é a minha URL ali da API, né? Eu vou chamar de ViaCep, eu vou jogar numa variável aqui. O Copilot está me sugerindo algo ali, mas não é o que eu quero agora, então eu vou só ignorar ele. ViaCep, e aqui eu vou botar dentro do... vai ser uma string aqui, né? Aqui eu vou substituir esse CEP que ele me sugeriu por uma outra string aqui que abre colchetes, abre chaves CEP e fecha chaves, né? Isso aqui é para depois eu poder dar um replace nisso aqui e inserir o CEP, para ficar mais fácil a gente lidar com essa URL, né? Aqui embaixo agora, nós precisamos fazer o request em si, só que eu vou criar uma função para isso, só para ficar mais organizado, e depois eu poder ficar chamando ela com diferentes CEPs, se eu quiser, ou até poder reutilizar em outros programas que eu quiser fazer no futuro, que precisem consumir endereço ou pegar o endereço de algum determinado CEP. Isso é bem comum na realidade, né, no dia a dia, sempre que você tem um formulário de cadastro, né, de endereço, por exemplo, cadastro de usuário, que ele vai ter que formar um endereço, ou algo relacionado, né, cadastro de empresa, enfim, normalmente você vai ter um campo CEP, e aí é legal você consumir alguma API dessa, ou a dos Correios, ou a própria ViaCep, para você facilitar a vida do usuário, né? Então, quando ele digitar o CEP, essa API já vai trazer para você todos os dados de endereço, você auto-preenche no formulário para o usuário, e aí se tiver algum dado que veio errado, ou uma rua que mudou de nome e ainda não está atualizada na API, o usuário vai lá e só reescreve o nome, mas o resto já vai estar preenchido, aí só ajuda ali, né? Enfim, melhora a usabilidade do formulário que você estiver construindo. Nesse caso aqui, então, vamos criar uma função chamada, sei lá, pega CEP. Pega endereço, melhor, né? Pega endereço. Ele está me sugerindo alguma coisa ali, mas eu também vou ignorar ele por enquanto. Não parece ser muito bem o que eu quero. Aqui eu vou de fato informar CEP. Esse CEP eu gosto de tipar, né? Só para a gente saber o que está entrando e saindo da função. Então ele é de fato uma string, o CEP. E ele vai me retornar um dicionário. Eu acabei apertando Tab sem querer, mas eu vou apagar isso aqui, que não é isso que eu quero. Vamos adicionar uma docstring aqui, só como padrão, para a gente manter uma documentação mínima ali do que cada coisa faz, né? Caso isso aqui cresça no futuro, é uma boa coisa de fazer. Então, aqui é busca endereço através de CEP. Legal, ficou bom esse autocomplete do Copilot. Agora, eu preciso fazer a requisição de fato.
E eu preciso salvar a resposta dessa requisição em algum lugar para depois eu poder pegar o endereço que veio, ou o erro, ou o que seja, né, que ela me retorne. Então eu vou chamar aqui no caso de response, porque é de fato a resposta da API, né? Response. Aqui ele está me sugerindo que eu posso fazer aquele, com Python, eu posso fazer dessa forma, né? Então, como eu estou passando aqui dentro esse CEP dessa forma aqui, né? Esse identificador, eu posso chamar o format do Python e passar onde tem CEP e troca por esse CEP que está aqui em cima, né? Isso aqui funcionaria, ou então eu posso fazer de uma outra forma, se você não quiser usar ou não sabe ainda usar o format do Python, você pode passar aqui um simples replace, ele até autocompletou ali, ó. Isso aqui também funciona, né? Então basicamente ele vai olhar dentro da string, onde ele achar esse padrão aqui, ele vai trocar pelo que está dentro da variável CEP, certo? E pronto, isso aqui é o básico para a gente fazer a requisição. Então no módulo request eu vou chamar a função get e vou passar para ela essa URL aqui já com o CEP substituído, né? Que é isso aqui, já com o CEP inserido aqui, os números, né? Depois disso, eu já vou ter aqui provavelmente uma resposta dessa API, que ela pode ser uma resposta positiva ou não, né? Ela pode dar um erro ali, porque a API está indisponível, o CEP está no formato errado, enfim, né? Ou, se deu tudo certo, ela vai me retornar aquele dicionário ali com o endereço, ela vai me retornar um JSON que eu vou transformar em dicionário. Então a gente precisa primeiro, uma boa prática aqui seria verificar se essa resposta foi legal ou não. Para fazer isso, a gente pode checar o status code. É um cara que vem junto ali na resposta, por padrão ali quando você usa o request do Python. Então, aqui eu vou fazer um if, not. Aí eu posso fazer como ele me sugeriu aqui, que é o response ok, ou posso ser mais direto ali, que seria o response ponto status code igual a 200. Esse 200 é um código, né? Os status code, eles têm códigos, né, para cada coisa. Então, se eu pesquisar aqui no Google, eu vou achar, por exemplo, aqui mesmo no Mozilla eu tenho, tá vendo? Então, aqui eu tenho alguns padrões ali de códigos, tá vendo? Sempre que for sucesso, ele vai estar na casa do 200. Se for um redirecionamento que a API me fez, ou a URL no geral que eu estou consultando fez, eu vou estar na casa ali dos 300. Se for um erro do lado do cliente, dos 400. Se for um erro do lado do servidor, 500. E aqui para baixo ele vem especificando 1 a 1, né? Então, por exemplo, a gente está pegando 200, 200 é um ok, quer dizer que deu tudo certo, né? O 201 é se eu tivesse, por exemplo, mandando um post para essa API ou para uma API qualquer e foi de fato criado um objeto lá do lado do servidor, ele poderia me retornar um 201 para dizer, ok, deu tudo certo e eu criei, né? Aí tem o 202, tem diversos aqui, né? Enfim, isso aqui vai depender da implementação lá do outro lado, mas nesse caso aqui do ViaCEP, tá ok para mim um 200, né? Que é o padrão ali. Então, aqui o que eu estou fazendo? Se não vier 200, como eu disse que essa função vai retornar um dicionário, se não vier um 200, eu vou dar um return, só que eu vou retornar um dicionário vazio, só para manter o padrão ali. Então, eu retorno sem endereço nenhum. E se deu tudo certo, então quer dizer, se ele não cair aqui, quer dizer que o código veio 200, né? Então, e como aqui eu estou negando, né? Se ele não cair aqui dentro, quer dizer que de fato era 200, então está tudo ok. Eu tenho dados para mostrar, para retornar para quem chamou essa função. Então eu dou um return, response, e aqui tem o .json, que é uma função que já vem aqui dentro, então eu não preciso importar JSON, né? E aí, basicamente ele vai pegar esse response e vai transformar em JSON para mim e vai retornar. Então vamos fazer um teste aqui. Basicamente é isso, né? Aqui eu já vou conseguir consumir essa API. Essa API é muito simples, ela não tem autenticação, não tem nada, então é bem simples. Se tivesse uma autenticação para ser feita, eu provavelmente escreveria aqui um outro método para autenticar. Essa autenticação retornaria um token, se fosse bem sucedido, e eu ia colocar o token aqui em algum lugar dessa requisição, provavelmente no header, ou enfim, informar aqui na própria URL. Mas nesse caso, como ela é bem simples, ela não precisa de autenticação, então é basicamente isso que a gente precisa fazer. Agora o que a gente faz? A gente chama a função passando um CEP e vê o que acontece. Como ela vai me retornar valores, eu vou colocar ela dentro de um print, só para facilitar aqui a nossa vida. Então, ele até me sugeriu aqui, legal, o Copilot acertou.
Então eu estou chamando a função, passando esse CEP aqui, que é o CEP mesmo que ele usa no exemplo lá do site, e estou mandando para um print a saída. Então eu vou printar na tela a resposta que essa função me der. Eu vou abrir o terminal aqui no VS Code. Legal. E agora eu vou executar esse arquivo. Então, Python 3. Opa, escrevi errado ali. Python 3 e o nome do meu arquivo, que é o viacep.py. Eu vou executar e ó, ele trouxe para mim o endereço, tá vendo? Legal? Aqui tem mais algumas coisas, por exemplo, é legal você olhar o que vem dentro do response até para você conhecer as possibilidades que você tem. Então aqui para a gente parar, eu consigo fazer essa função parar exatamente nesse ponto aqui para eu poder ver o que tem aqui e analisando, debugando, né? Então aqui eu posso chamar uma função que ela se chama breakpoint. Então eu faço dessa forma. Na linha que eu quero que o código pare, eu escrevo breakpoint, abre e fecha parênteses, né? Salvo isso e aqui eu vou executar de novo. Aí vocês vão ver que agora eu não tive mais esse resultado aqui, ó, tá vendo? Ele está me dizendo aqui, ó, PDB, que é uma lib de debug para o Python, né? Então o que ela fez? Ela parou a execução do código naquele ponto que eu estava. Tá vendo que ela está mostrando essa linha aqui? Essa linha que ela mostra aqui é essa aqui, né, na verdade, essa linha 10. E ela é o próximo a ser executado. Então ele tem alguns comandos aqui que podem ser dados. Um deles, por exemplo, é o L, para me mostrar onde eu estou. Ali, ó, ele vai me mostrar em que ponto do código eu estou, tá vendo? Então eu estou aqui, eu estou no ponto em que essa linha seria executada, mas ele ainda não executou ela, ele está aguardando. Eu posso dar um C aqui para continuar, então ele vai continuar um fluxo, ou eu posso dar um N para next. Então se eu for dando N e depois de N, N, Enter, depois o N, Enter de novo, ele vai pulando linha a linha e eu vou conseguindo analisar o que cada linha do código está fazendo, né, em tempo de execução. Isso é bem bacana para fins de debug. Só que no caso que eu quero aqui é ver o que tem dentro desse response aqui, ó. Porque como o meu código estava seguindo e só dando return aqui se desse tudo certo, ou retornando vazio, eu não consigo saber o que mais tem dentro do response, né? Então vamos simplesmente jogar aqui um response no terminal. Ele me traz o response 200, tá vendo? Que é o código que a gente estava querendo. Isso aqui é justamente o status code. Outras coisas que eu posso fazer aqui é dar um response.text. Então com o .text eu consigo trazer toda a informação que a API me retornou, só que em formato texto, tá vendo? Então eu tenho as quebras de linha aqui, enfim, não está no formato JSON que a gente conhece. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é um .content, que ele vai basicamente me retornar a mesma coisa que o text, só que em bytes, né? Então ele tem esse Bzinho aqui na frente, né? Ele me retornou em bytes, né? E ela também tem o JSON, né? Então, que é o que a gente estava usando ali. Então eu posso fazer um request.json. Opa. Oh, request não, né? Então, aqui foi response. Response.json. Olha lá. E ele me retorna no formato. Aqui, na verdade, ele está pegando o JSON que foi retornado para mim e está convertendo isso para ele se tornar um dicionário, né? Para o Python poder interpretar como dicionário. E a partir daqui eu poderia pegar uma chave qualquer, por exemplo. Então eu posso passar aqui entre colchetes ali o CEP, por exemplo. Se eu quiser pegar o CEP de volta para ver se foi de fato o CEP que eu pesquisei, né? Olha lá, ele pega só o CEP, porque a partir daqui ele passou a ser um dicionário do Python, né? Então é isso, pessoal. Basicamente, para você consumir uma API de forma básica, é isso. Aqui eu poderia agora iterar, passando vários CEPs aqui, salvando isso em algum lugar, etc. Num próximo vídeo, eu pretendo usar essa implementação que a gente fez aqui agora para mostrar para vocês como fazer, por exemplo, para salvar isso aqui em um arquivo de Excel, né, para você poder abrir no seu Excel aí depois e processar ou, enfim, trabalhar ele com mais informações. Então mostrar ali como salva um CSV ou enfim algum outro formato que abra no Excel ali. Então para isso eu vou pegar uma lista de CEPs e percorrer ali essa lista, né? Fazer um for nessa lista, chamando aqui a nossa função de pega endereço e depois juntar isso tudo e salvar numa planilha de Excel. Mas isso é para o próximo vídeo. Para esse aqui era isso, então
Se você gostou, se acompanhou até aqui, deixa o like aí para estimular a continuar fazendo e produzindo conteúdo desse tipo. Deixa também uma sugestão, né, nos comentários ali de vídeos que você queira ver no futuro aqui. Se você estiver aprendendo, né, coloca aí o que você tem dúvida e tal. Posso fazer um vídeo explicando melhor. E também compartilha com os amigos que estiverem aprendendo também, ou que você achar que vão achar interessante, também compartilha para ajudar o canal a crescer e manter aí a produção de vídeos constante. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.